Rotação máxima. Oferecido por ATCM. 72 anos. Promovendo o desporto motorizado. NPC Representações. Serviço de excelência. Tire Moçambique. Cordiais saudações, bem-vindos a mais uma edição do programa Rotação Máxima. Já sabe que todas as quartas-feiras nós marcamos presença e trazemos o melhor do desporto motorizado a nível mundial. Hoje vamos fazer uma curta paragem na abertura do nosso programa para falarmos um pouco, uma espécie de balanço das 3 corridas da Fórmula 1. Depois lá mais adiante vamos junto com António Pereira olharmos obviamente a estreia das novas equipas no Grande Prémio Picanto Cup. Vamos falar também dos modificados. Minhas senhoras, meus senhores, recebo no sofá do Hildo Alfredo hoje António Pereira, antigo piloto a nível das competições de automobilismo, mas agora é famoso como o homem do safety car no Grande Prémio Picanto Cup e modificados. Essa designação enquadra-se perfeitamente. Bem-vindos ao programa, Tico. Obrigado. Nunca guiei o safety car, sempre guiei a intervenção rápida. O IR1, então nós fazemos rescue, somos os que entramos em pista quando há acidentes e problemas. Não fazemos o pace, que é o que faz o safety car, que era o que antigamente se chamava de pace car, que era fazer o pace. Quando há um problema, eles apenas mantêm o ritmo. Nós não, nós temos que intervir nos acidentes, com incêndio, fogo, capotados, enterrados, todo o tipo de incidente ou acidente que aconteça. Então nós fazemos a intervenção. Muito bem, atenção minhas senhoras, meus senhores, António Pereira, que detém um historial do sucesso no desporto motorizado, é uma pessoa ligada quase que em tudo o que tem a ver com automobilismo e fez muito bem aqui referência e no Picanto Cup tem este papel extremamente preponderante. Posso até afirmar que é uma das pessoas que mais acidentes acompanhou e teve uma pronta... Como é que eu posso dizer? Rápida intervenção. Para... É essa a função, chama-se IR, intervenção rápida. Então, se nós fizermos uma intervenção lenta, não estamos a cumprir com os objetivos que nos põem em pista. Muito bem, Tico, sobre isso obviamente vamos ter mais espaço aqui no nosso programa, mas hoje só para começar, Tico, gostava de perceber junto de si, já se foram 3 corridas do Grande Prémio, portanto, da Fórmula 1. Vamos ter 2 semanas de paragem, obviamente será um tempo se calhar suficiente para a Mercedes, a Ferrari, portanto, e tantas outras marcas para se reorganizarem, para se encontrarem já na quarta etapa. Gostava de perceber de si, 3 corridas, qual é a avaliação que tu fazes do arranque da Fórmula 1? Acho que o campeonato está muito disputado e está interessante em relação ao que era o ano anterior. A última mudança regulamentar a nível técnico que aconteceu, acabou por ser uma desgraça em termos de corridas emocionantes, porque a passagem dos motores atmosféricos para os motores híbridos acabou por um domínio avassalador da Mercedes durante anos, que acabou por tirar muito entusiasmo em prova, em pista, muita disputa e praticamente provas com vencedores anunciados. Este ano, com esta mudança regulamentar em que os carros deixaram de ter tantas cargas positivas que faziam com que eles tivessem muitos distúrbios aerodinâmicos quando andavam muito perto uns dos outros e perdiam as oportunidades de passar ou de ultrapassar em certas circunstâncias, com o regresso aos carros a asa, ao efeito solo, que foi proibido depois de graves acidentes nos anos 80, em 82, com a morte do Gilles Villeneuve, depois de vários acidentes muito graves, eles foram proibidos em 83 e deixou de se utilizar. Hoje voltou-se aos carros com efeito solo, precisamente porque a segurança dos monolugares não tem nada a ver com o que existia há 40 anos. A própria segurança das pistas permite que, se calhar, em despistes de alta velocidade não haja os acidentes fatais e gravíssimos que havia quando se utilizou pela última vez na Fórmula 1 os carros com efeito solo. Tico, estamos a ver essas imagens bonitas, portanto, que marcam, obviamente, o arranque da Fórmula 1. Depois também aqui vamos ter a oportunidade de ver as imagens da segunda e da terceira corrida. Pergunto-lhe, estavas nas suas contas que hoje, fim de 3 corridas bem disputadas da Fórmula 1, tivéssemos a Ferrari a dominar?
esta competição? Bem, pelos resultados dos testes que houve antes, na pré-época, logo nos primeiros em Barcelona, a Ferrari mostrou que vinha com algum carro rápido e possivelmente vencedor. O que acontece é que, tal e qual como há a silly season, que é aquela época em que se faz muito bluff e muito disparate, a pré-época também temos o sandbagging, que muitos carros andam com peso a mais e com combustível tanque cheio para esconderem o seu andamento. E a Mercedes foi uma equipa que fez isso ao longo das épocas anteriores, consecutivamente. Então, quando eles disseram que estavam com problemas no início da época, ninguém os levou a sério, porque seria mais do mesmo. Mas, de facto, parece que estão mesmo a amargar com este design inovador e esta linha que eles seguiram com a interpretação do regulamento que fizeram, que, de facto, não está a dar os resultados que eles estariam à espera. Torna as coisas interessantes, torna novos players, embora a Red Bull esteja também a andar na frente, mas não tem a fiabilidade que teve o ano passado. Algumas evoluções eles têm que fazer para ganhar a fiabilidade, porque a velocidade eles têm. A própria equipa disse isso, preferem tentar tornar fiável um carro rápido do que tornar rápido um carro fiável, mas que é lento. Então, acho que eles também estão no bom caminho. O próprio piloto tem uma importância muito grande e, neste caso, o Max Verstappen é uma máquina dentro daquele carro. Então, iremos ver o que é que irá fazer face ao domínio da Ferrari. Porque, de facto, o melhor conjunto neste momento, chassi, motor, o carro mais equilibrado, acaba por ser a Ferrari mesmo. Desta vez não fizeram mais uma dobradinha ou mais um pódio com os dois carros, porque tiveram muito azar desde os treinos cronometrados com a eliminação precoce e a anulação da volta canhão que ele estava a fazer nos treinos cronometrados, e porque houve um acidente, não é? Então saiu a bandeira vermelha e os tempos são automaticamente anulados. Tico, está a dizer aos telespectadores que acompanham a rotação máxima, na sua análise, nessas 3 corridas, que está fora da hipótese da Mercedes sonhar com o título ainda esta época? É verdade que é prematura e a Fórmula 1, obviamente, paga-se muito caro os zeros, mas olhando para este andamento, diria se calhar mau início da época desportiva, quais são as chances que a Mercedes tem para reverter este cenário? Dou-te apenas 2 minutos. A Mercedes é uma grande equipa e a Mercedes tem a máquina montada de equipa vencedora e por trás tem o budget, tem tudo para desenvolver aquele carro. Os outros também. Então, nada garante que os melhoramentos e as introduções que vão ser feitas agora em Imola, que a Ferrari vai correr em casa cheia, vai ser um espetáculo, com certeza, aquela prova. Os tifosi estão desertos e sedentos de vitória. De competição não, que eles têm tido todos os anos, mas de vitória do cavalinho rampante, que vai correr em casa. Então, acredito que eles também vão trazer algumas melhorias para marcar essa diferença e aquela vantagem que eles mostraram nas 3 primeiras, não a perderem logo em casa. Então, a Mercedes vai evoluir, mas os outros também têm as suas cartas na manga, e acredito que o Ferrari, bem nascido, será muito difícil de bater este ano. Vê-se já a diferença pontual em 3 provas é brutal. Portanto, já ouvi pessoas fazerem piadas, dizer que em 2022 a Ferrari é a nova Mercedes e a McLaren é a nova AS, tipo que a McLaren estava lá atrás e a AS evoluiu, que havia sempre os clássicos, quem andava na frente e quem andava atrás. Então neste ano, o que é muito interessante é esta mudança de players e termos estas diferenças, e pensamos que a McLaren vai estar lá atrás e de repente já está em 4º e 5º e a entrar no qualifying 3. Então acho que está a ser um ano bom, é um bom indício, vamos ter um espetacular campeonato. Ora bem, muito obrigado, António Pereira. Minhas senhoras, meus senhores, sobre as declarações de Max Verstappen em relação, obviamente, às 3 corridas da Fórmula 1 que já decorreram e aquilo que são as suas perspectivas em relação às próximas corridas e até mesmo se consegue revalidar o título, isto poderá acompanhar no próximo programa e vai ter seguramente aqui um comentador rico, Bettencourt, um senhor de idade, conhecedor também da matéria, mas que de certa forma vai deixar o seu olhar atento. Para já, vamos olhar para o Grande Prémio Piquet Cup e também os modificados. Atenção que aí já vão passando aí as imagens, loucura total, fantástico. Reparem, obviamente, para a decoração dos carros.
Mas, acima de tudo, portanto, o trabalho, este exercício que a Intercar Moçambique, em parceria com a TCM, tem estado a fazer para desenvolver o desporto motorizado. Lembrando que já no próximo dia 23, o Autódromo Internacional de Maputo acolhe o segundo grande prémio Picanto Cup. Pergunto a António Pereira porque sobre isto muita gente já está atento e eu sei que as equipas, os pilotos querem perceber como é que António Pereira olha para a época desportiva 2022 a nível das provas de velocidade, Grande Prémio Picanto Cup também modificados. Pergunto-lhe, como é que olhas para a estreia das novas equipas no Grande Prémio Picanto Cup? Bem, a estreia de novas equipas limitou-se a uma nova equipa, não é? Portanto, foi o 46 e de resto são todos repetentes. Não, é o 46 e o 61. O 61 praticamente é uma nova equipa da 31 Rock Racing Team, que foi a grande vencedora, portanto, do primeiro Grande Prémio Picanto Cup. Sim, e nova em termos de constituição de equipa. Sim, é por aí, porque até diria como é que olhas para a constituição das novas duplas no Picanto Cup. Ok. A dupla, se calhar podíamos, centrar... Essa dupla são de pilotos repetentes do ano passado, um com mais idade e mais experiente e o outro jovem, mas a ganhar a sua experiência, especialmente porque divide o carro com alguém mais experiente e que tem também uma ligação muito forte que o sempre treinou desde que ele começou no karting. Então isso é uma mais-valia porque ele tem confiança óbvia. Mas em termos de equipa nova, porque esses dois pilotos estavam na grelha o ano passado em carros diferentes, foi só o 46. E neste momento, por exemplo, estamos aqui a falar e essa equipa está lá embaixo a treinar na pista. Então mostra que as pessoas têm interesse em apanhar rapidamente o ritmo dos outros. Isto é muito simples em desporto motorizado. É preciso treinar e com treinar, muito treino se conseguem resultados, não há milagres. E muitas vezes se diz, para se ganhar é preciso ter sorte, mas quanto mais se treina, mais sorte se tem. Então eu penso que essa é uma mensagem importante que fica, porque quanto mais se treina, mais as coisas correm bem. E depois as pessoas dizem, foi sorte, mas não, é um fruto de muito trabalho e de treino regular ou treino constante. Diz uma coisa, Tico, esta formação das novas duplas no Picanto Cup, e fez muito bem referência, pilotos estavam numa equipa, depois passaram para outra e, enfim, em função da afinidade ou aproximação, as pessoas foram, obviamente, constituindo equipas. Avaliando a primeira corrida, o que é que trouxe de bom esta fusão dos pilotos? Bem, esta primeira competitividade, a nível competitivo. A nível competitivo mostrou que temos o mesmo andamento do ano passado, pilotos muito rápidos, e todos muito perto uns dos outros. Há uma mudança grande que é em termos de pneus, que o ano passado se usou pneus radiais e este ano temos os semi-slicks que fazem uma grande diferença em termos de tempo por volta e velocidade em curva. As distâncias de travagem também encurtam, há uma grande diferença mais na velocidade em curva do que mesmo na redução das travagens, embora também se ganhe um pouco. Então os pilotos também têm que se habituar e habituaram-se a essa pequena diferença de melhoria de performance do carro e todos eles fizeram esta evolução e continuam praticamente os mesmos players do ano anterior a ser o pelotão da frente. Acredito que poderemos ter uma surpresa ou outra ao longo do ano, especialmente com base na regularidade que depois leva ao resultado final. Nem sempre ganha quem vence uma manga, mas sim quem fica bem classificado nas mangas de velocidade e na manga de resistência. E é um conjunto, não é? Então esse conjunto tem que ser equilibrado. Não adianta um piloto ser muito rápido e o seu colega de equipa ser muito lento. Aí temos um desequilíbrio. Eu penso que essa dupla que referiu, dos dois pilotos que acabaram por vencer a prova, temos mesmo... Mas neste caso que é o Luís e o Rocha e o Guilherme Rocha. Exatamente. Acabam por se... Podemos dizer que essa escolha de Carlos Carvalho foi bem acertada. Eu penso que cada investidor que faz a sua aposta no desporto motorizado quer sempre ter equipas mais visibilidade vencedoras, e acima obviamente. Quem anda na frente elimina duas vezes. Quem ganha tem sempre outro destaque. Né? Mas cá entre nós, António Pereira, o Gui, com 16 anos de idade e depois daquilo que fez, portanto, na África do Sul, ganhando, portanto, a sua manga e se destacando pela sua antiga equipa, é um jovem que, nesta altura, merece um carinho, penso que de todos nós, mas, acima de tudo,
é um jovem que mostra que tem um futuro no desporto motorizado. Obviamente, temos várias pessoas que têm talento, o Gui é uma delas, sem dúvida nenhuma, e foi por isso que foi escolhido, para fazer parte de uma equipa que à partida tem os objetivos que a gente sabe quais são, que é vencer as provas e vencer o campeonato. E acho que começaram com o pé direito, não é? Então acho que foi uma jogada interessante do Carlos Carvalho e inteligente de querer ter uma dupla que se entende bem, que não se guerreia entre si, que não... Porque muitas vezes costuma dizer, embora aqui seja diferente, porque os dois guiam o mesmo carro, normalmente o primeiro adversário de um piloto de uma equipa é o seu colega de equipa, porque é o primeiro alvo a bater, ele tem que ser mais rápido que o seu colega de equipa. Agora, quando existe essa ligação que existe entre os dois pilotos, que um lhe ensinou tudo o que sabe na vida, desde que ele começou, eu lembro que corria com o meu filho, quando ele estreou foi em 2015 nos Max Terinos, quando o Gui se estreou, e já tinha o tio a ensiná-lo, então aquilo é o que chama ouro sobre azul. Não é? Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, estamos em conversa com António Pereira, portanto, vai, obviamente, fazendo aqui uma radiografia daquilo que está a ser e perspectivar aquilo que, obviamente, nos reserva, portanto, o Grande Prémio Picante Cup e modificados. António, gostava de perceber se o diretor da Intercar Moçambique anunciou, portanto, no final da primeira corrida que há esta intenção da Kia e do ATCM de mudar, alterar um pouco o regulamento, mas para dar mais brilho à própria competição, eliminando-se, portanto, a manga de resistência, 60 minutos, mas para introduzir duas mangas, portanto, que é para, de certa forma, dar mais espetáculo, brilho. Como é que olha para esta possível alteração? Em termos oficiais ainda não está aprovado, estamos a 2 semanas para a corrida. Caso isso se implementa, sendo uma pessoa conhecedora do desporto motorizado e para aquilo que naturalmente é a realidade de Moçambique, pega ou não pega? Assim, que eu saiba, está aprovado e está no regulamento particular de prova, que vai servir como o documento número 1 para se avançar com este evento. Portanto, é a chamada designação de Super GP, Super Grande Prémio. Qual é a diferença que se passa aqui? É que, de facto, as mangas de velocidade em 12 voltas são muito disputadas e são feitas ao sprint. A manga de uma hora de resistência acaba por ser uma corrida mais de longa duração, embora seja só 1 hora, em que há mudança de pilotos, eles param 2 minutos, e chega-se a uma altura em que os carros estão todos espalhados ao longo da pista, e temos o primeiro a 15 segundos, o segundo a 8 segundos, e o terceiro a 5 segundos, e às vezes temos todos espalhados ao longo de uma volta, devido a 1 hora de duração e às diferenças de andamento entre os dois pilotos. Nas mangas de velocidade isso não acontece. A emoção é muito maior e as diferenças são muito curtas. Acabam 2 e 3 e 4 no mesmo segundo e em 10 segundos passam 7 e 8 carros. Na manga de resistência isso nunca aconteceu. Então eu penso que aqui a Intercar, o promotor neste caso, o Tiago Água e o diretor técnico, o Pedro Garcia... A quem mandamos, endereçamos um forte abraço. O senhor do desporto... Aliás, eu já fiz referência várias vezes que esse senhor merece até uma estátua na pista, por tudo que tem feito para o desporto motorizado. De facto, o Tiago é uma pessoa com muita visão e é um marketeer e ele vê estas oportunidades de ir buscar e tirar mais um coelho da cartola e depois de já terem conseguido criar um programa interessantíssimo de corrida A, corrida B, com 2 pilotos e depois uma corrida conjunta, tiraram este coelho da cartola de fazer um super GP com 2 mangas de velocidade para um piloto, 2 mangas de velocidade para outro piloto, com grelhas invertidas dos 10 primeiros, portanto o que vencer depois parte de 10º, o que vai fazer com que haja N ultrapassagens. Portanto, acredito que vai ser muito interessante. Não será o único, haverá mais GPs. Não é uma mudança definitiva no que é o conceito inicial do Picante Cup, mas acho que o promotor, mais uma vez, está de parabéns pela iniciativa e acredito que vai ser um sucesso. Vai ser bonito de ver. Tico, estamos a ficar sem tempo, mas há uma pergunta que é de praxe e eu sei que é um bocadinho complicado para si, mas pronto, estás aqui, terás que responder. Diz lá uma coisa, tivemos um pódio na primeira corrida do Grande Prémio Picante Cup com a 30 em Rock Racing Team de Luís e Guilherme a ganharem a corrida, depois destacou-se também
a média place de Rufino Fontes e Paul Derré. E depois a terceira posição para Mostec Racing de Manuel Barbosa e Mauro Almeida. Pergunto-lhe, estas três equipas partem como candidatas, portanto, a um dos lugares do pódio já na segunda corrida do dia 23 do mês em curso, e onde é que fica o campeão em título? Cristiano e o André. Eu penso que os players do ano anterior serão os mesmos deste ano. Desporto motorizado, nada é garantido. Pois. Pequeninas diferenças, um ligeiro toque, uma mínima diferença faz com que uma pessoa de vencedor passe a não ir ao pódio, ou quem não vai ao pódio passe a ser vencedor. Então, eu acredito que temos equipas e temos pilotos muito rápidos, e temos, por exemplo, se puder falar em nomes, referiu aqui alguns, então, temos o Christian, temos o André, temos o Manuel Barbosa, temos o Remy Vilela. O Remy Gui, que está-se a revelar agora. Não sei se já terá uma equipa equilibrada e se será uma dupla com a mesma competitividade e o mesmo entendimento de algumas das outras, mas temos ali pilotos que levam a preparação muito a sério, que são muito detalhistas, e depois esse detalhe faz a diferença. Então fica difícil de dizer qual será o vencedor, mas sabemos que daquelas equipas que o ano passado estiveram na frente, e esses pilotos, pelo menos, ganhar mangas, vão ganhar. Estamos a falar do Rui Vilela, do Manuel Barbosa, do André Betancourt, do Christian Boucher, por aí, o Luís Rocha. Sem esquecer que o Gui está muito rápido em relação a muitos pilotos. Sim, está muito rápido. Obviamente. Minhas senhoras, meus senhores, António Pereira, fiquei sem tempo, mas vai ser, sem sombra de dúvida, nas próximas edições, um prazer enorme ter-lhe aqui no sofá do Hildo Alfredo. Atenção, minhas senhoras, meus senhores, nos limitamos a comentar aquilo que nós vivemos nas corridas, e este senhor e tantos outros que vão passar por este sofá do Hildo Alfredo em rotação máxima têm esta obrigação. É verdade que não somos perfeitos, e alguns obviamente poderão interpretar da forma como quiser, mas estamos aqui para analisar e queremos promover o desporto motorizado. 72 anos promovendo o desporto motorizado. Não perca os eventos dessa semana aqui no ATC, mas não perder então a segunda prova do Campeonato de Karting edição 2022, que ganhou um novo patrocínio da Runil, que se junta a Divino, Metrobus, Train Tire Moçambique, a quem nós também agradecemos por estarem a apoiar o desporto motorizado. E dia 23, já fazendo referência, tem aí o segundo grande prémio Picanto Cup e modificados. Um abraço do tamanho do ATCM e até a próxima. Este programa foi oferecido por ATCM, 72 anos, promovendo o desporto motorizado. NPC Representações, Serviço de Excelência. Train Tire Moçambique.